programa Saber Direito desta semana é com o professor Mário Luiz Hamidoff. O curso é sobre direito da pessoa idosa. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Mário Luiz Hamidoff, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, e hoje vamos dar sequência à aula sobre o direito da pessoa idosa, especificamente cuidando a partir de agora dos direitos individuais, especificamente destinados à pessoa idosa, além de todos aqueles que são trabalhados lá na Constituição da República, no catálogo, por assim dizer, como doutrinariamente se estabelecem, no artigo 5º, aqui na área do direito da pessoa idosa, eles são adequados em razão da condição humana peculiar de envelhecimento. Por isso, esses direitos individuais de cunho fundamental merecem um tratamento específico para facilitar o acesso do idoso ao seu exercício. Falávamos já sobre o direito individual a alimentos, que foi todo regulamentado. Além dos direitos aos alimentos, nós temos também direito à saúde. Além dos direitos à saúde, nós temos também relação aos direitos aos transportes. É uma matéria específica, bem trabalhada, cuidada, enfim, que é a forma de participação popular. Não fosse isso, nós temos ainda também as questões relacionadas à previdência social, o direito à aposentadoria, à pensão. Além da previdência social de caráter suplementar, nós temos a assistência social. Pois muito bem, continuando a falar sobre alimentos, é preciso deixar claro que aquela trilogia, aquele trinômio, possibilidade, proporcionalidade, deve sempre levar em consideração a pessoa idosa. Por isso os alimentos são diferenciados. Os alimentos não têm um caráter meramente de reestruturação da vida da pessoa idosa, mas o atendimento de todas as suas necessidades vitais básicas. Por exemplo, com regime específico alimentar, com também o atendimento e o acesso às políticas de inclusão social na área da saúde, fazendo compatibilidade entre a característica alimentar, que é a característica de que o idoso possa ser contemplado através dessas estruturas públicas, mas preferencialmente pela sua família. Por isso que mais tarde, de caráter suplementar, é que nós podemos pensar na assistência social. Muito bem. Do direito a alimentos, nós passamos o direito à saúde. E ao direito à saúde é uma área sensível na legislação destinada à população idosa, que o Estatuto prevê com uma forma de uma proteção, uma blindagem política, principalmente, para que o idoso possa exercer esse direito, que é muito próprio à sua cidadania, porque, invariavelmente, em razão do envelhecimento, algumas limitações e limitações incapacitantes podem se dar em razão do atendimento, a falta, a omissão, a má prestação do atendimento da saúde pública. Vamos ver o que diz o Estatuto da Pessoa Idosa. No artigo 15 da Lei 10.741 de 2003, passa a cuidar do direito à saúde. E o direito à saúde, como nós falamos, é da atenção integral à saúde da pessoa idosa. E faz isso de uma forma de prevenção e manutenção. Vejam o que diz o parágrafo 1º do artigo 15. A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa vai ser utilizado, vai ser realizado, vai ser implementado através do quê? Do cadastramento dessa população idosa. É preciso fazer um censo, e esse censo vai levar em consideração não só a relação qualitativa, mas também quantitativa. O número dessa população que deverá ter acesso às estruturas do Sistema Único de Saúde. Não fosse isso, nós precisamos de atendimento ambulatorial. A ideia do atendimento ambulatorial é do sistema aberto, ou seja, o atendimento ambulatorial geriátrico e gerontológico. Não sendo isso, essas unidades
de atendimento à saúde, o que antigamente as pessoas chamavam postinho de saúde, hoje unidade de saúde, deverão ser unidades geriátricas de referência, ou seja, eu preciso, por exemplo, de um hospital, uma unidade ambulatorial, uma unidade de referência que esteja adaptada às necessidades específicas da pessoa idosa, seja através de terapias, seja através de tratamentos, seja através de medicamentos, inclusive de uso continuado, que deverão ser prestados de forma gratuita. Fora isso, é possível e deve-se ter estrutura para o atendimento domiciliar. Sempre que o idoso não puder se locomover, sempre que o idoso tiver dificuldade de se encaminhar até uma unidade de referência, é necessário, deve ser possível, pela assistência social, pelas secretarias municipais ou estaduais de saúde, que o idoso seja atendido na sua residência. Então, diz lá o inciso 4, atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover. Diz mais o artigo, mas até aqui é possível verificar que é regra, não pode ser uma exceção, o atendimento domiciliar. Claro, naquelas hipóteses em que se trate de uma incapacidade limitante. Fora isso, no inciso 5º diz da reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, ou seja, quando houver sequelas para redução de danos propriamente dito, eu preciso utilizar uma reabilitação e essa reabilitação que seja orientada não a completa a atendimento à saúde, mas naquele caso específico, de sequelas específicas que são decorrentes e que podem ser e agravar a saúde do idoso, eu devo ter um tratamento individualizado e específico relacionado a essa pessoa idosa. Ainda, como já havia falado anteriormente, deve ter medicamentos que devem ser prestados de forma gratuita, próteses, órteses, tratamento, tempo de clínica. Isso também é uma das incumbências do poder público na área da saúde. De outro lado, é vedado, e isso é importante, é uma matéria sensível, inclusive com posicionamento dos superiores tribunais acerca do tema, a questão dos planos de saúde. Segundo o parágrafo 3º do artigo 15, não pode haver qualquer forma de discriminação em razão da idade para alteração de valores, categorização em faixas etárias nos planos de saúde. Então, é vedada, é proibida toda forma de discriminação em planos de saúde em razão da idade. Não fosse isso, no parágrafo 4º do artigo 15, os idosos portadores de deficiência ou com limitações incapacitantes deverão ter atendimento especializado, ou seja, eles não só poderão ser atendidos em suas residências, mas o tratamento para esta categoria de idosos deve ser feito em clínicas especializadas, às vezes de caráter suplementar, que o poder público não as preste, talvez na rede ou entidades não governamentais que também possam dar assistência médica especializada nesse sentido. O idoso internado ainda tem direito a acompanhante. Tinha falado isso já anteriormente, e o direito ao acompanhante aqui vai ser de acordo com um critério técnico, um critério médico. Se o médico entender que o idoso deva ter um acompanhante, ele assim o determinará. E então vai ter que ser dada todas as facilidades, acessibilidade, para que o acompanhante possa dar um conforto pessoal, moral, uma assistência, inclusive, na administração de medicamentos à pessoa idosa. Tudo, o Estatuto da Pessoa Idosa estabelece um dever legal ao médico, ao responsável. Caso ele não entenda que o acompanhante deva permanecer com o idoso, ele deverá fazer isto por escrito e de maneira motivada. É preciso haver uma justificativa fundamentada para a negativa do acompanhamento. Se não for possível um acompanhante com idoso, a critério médico deverá ser justificado fundamentadamente, sob pena de incorrer numa infração administrativa por deixar de observar as obrigações relativas ao que estabelece o Estatuto do Idoso, com notificações compulsórias ao Ministério Público, por exemplo, à Vigilância Sanitária, à Autoridade Policial e aos Conselhos. Muito bem. Fora isso,
o idoso tem o direito fundamental de optar pelo tratamento mais favorável. Dentro da atenção integral à saúde, o idoso poderá fazer a opção em ser atendido de acordo com o princípio da autonomia, por determinada tecnologia, metodologia científica, médica, técnica, que lhe for apresentada como mais confortável, como mais cômoda, como mais favorável à sua condição de envelhecimento. Contudo, pode existir determinadas situações em que o idoso não tenha a capacidade de assim se manifestar. Ele não possa optar. Então, o que determina o estatuto da pessoa idosa? Determina que deverá ser feita essa opção pelo curador, no caso do idoso ser interditado. Pelos familiares, no caso de não ter sido interditado, não ter a capacidade ou o curador não foi encontrado. Pelo médico, no caso da família ou o curador não ter sido encontrados. Por médico, no caso em que a medida a ser adotada seja urgente. Contudo, o médico deverá comunicar imediatamente ao Ministério Público. Por isso, esta rede de proteção é estabelecida não só com medidas técnicas, mas também através de fiscalização, acompanhamento. Todos os órgãos, a autoridade sanitária, o Ministério Público, a autoridade policial, os conselhos dos direitos da pessoa idosa, todos trabalharão como formas de encaminhamento, respeitando a autonomia técnica da área médica, mas monitorada. Caso qualquer opção seja adotada em nome do idoso, deve ser prestado contas. Por isso, nós vamos ver daqui a pouco, um pouco mais à frente, que o Ministério Público pode fazer requisições. Requisições não são solicitações, não são pedidos, são determinações. E por mais que se possa falar de situações ou circunstâncias privadas, íntimas, relacionadas à pessoa idosa, essas informações devem ser prestadas ao Ministério Público para que o Ministério Público possa adotar as medidas jurídicas e administrativas que possam assegurar o idoso no pleno exercício do seu direito individual à saúde, por mais que não tenha capacidade psíquica para promovê-los. Então, será substituído pela instituição ministerial, pela Defensoria Pública ou pelos legitimados que são interessados na proteção de seus direitos. É o que diz o parágrafo único do artigo 17. Pelo curador, por familiares, pelo médico, em caso de iminente risco à vida, no caso do médico que deve comunicar ao Ministério Público quando encontrar o curador ou seus familiares. Seguindo, ainda no artigo 8º, determina que artigo 18 da Lei 7.741, diz que as instituições de saúde devem capacitar, treinar os profissionais, orientando-os para os cuidados familiares e os grupos de autoajuda. Então, os cuidadores da pessoa idosa deverão ser capacitados e todos aqueles que trabalharem junto às instituições de saúde devem ter permanentemente essa capacitação, o aperfeiçoamento, o aprimoramento, para que possam ser sensibilizados no tratamento da saúde da pessoa idosa. Seguindo, no artigo 19, estabelece uma forma de proteção jurídica em relação a toda intervenção médica, a toda intervenção que se faça na saúde da pessoa idosa. Por isso, é preciso que essas pessoas, essas autoridades, essas instâncias sejam comunicadas e comunicadas por notificações compulsórias. É o que diz o artigo 19. Na suspeita ou na confirmação da violência praticada contra a pessoa idosa, é preciso que haja uma comunicação às autoridades públicas. Nós já vamos voltar a esse assunto, mas antes vamos ver a pergunta feita pelos estudantes. Professor, meu nome é Bianca e eu tenho uma dúvida. Quais são os direitos individuais de cunho fundamental reconhecidos à pessoa idosa? Minha cara Bianca, como nós já tínhamos visto anteriormente, esses direitos são elencados pelo Estatuto da Pessoa Idosa
mas esses direitos, eles não impedem o reconhecimento de outros direitos. Eles não têm um rol taxativo. Eles não se encerram só no Estatuto da Pessoa Idosa. Eles são exemplificativos ali, mas, de forma adequada, tentam fazer uma conciliação a esta condição humana peculiar de envelhecimento. Então, dentre todos os direitos individuais de cunho fundamental reconhecidos a todas as pessoas, o idoso tem direito, por exemplo, à vida, à proteção à saúde, à atenção integral à saúde, ao transporte, à previdência social, à assistência social, né, a alimentos, à habitação. Daqui a pouco vamos falar especificamente sobre isso, é uma questão de política pública, é muito interessante, a reserva de percentuais para aquisição da moradia, da casa própria. Então, esses direitos individuais, que estão elencados dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, também contemplam todos aqueles que estão descritos na Constituição da República. Muito bem. Encerrando a parte relativa ao direito à saúde, é preciso observar que algumas autoridades devem ser comunicadas em razão de determinados acontecimentos. Ou seja, a intervenção médica à saúde do idoso, constatando, suspeitando que a pessoa idosa tenha sido objeto, tenha sido vítima de uma intervenção, de uma ação ou omissão que possa caracterizar crime, necessariamente a autoridade policial, Ministério Público, os conselhos dos direitos municipais, estaduais, federal, deverão ser comunicados. E cada uma dessas autoridades públicas deverão adotar nas suas áreas de competências as medidas administrativas, cíveis e judiciais de sua atribuição. Por isso, por exemplo, uma vez comunicado ao Ministério Público que o idoso é recebido no Sistema Único de Saúde, num atendimento geriátrico e gerontológico específico, numa unidade de referência, e que apresenta sinais de violência, o Ministério Público, por mais que atue numa área especializada de proteção ao idoso, deverá colher estas provas, verificar através de outras declarações e depoimentos das pessoas que tomaram conhecimento deste evento e fazer o encaminhamento à Promotoria de Justiça, cuja atribuição legal seja o exercício perante as varas criminais. E, então, na vara criminal, perante o juízo de direito criminal, o Ministério Público toma providências criminais, oferece denúncia, representação criminal em relação aos crimes praticados contra o idoso. Na área administrativa, na área civil, o Ministério Público tem atuação na promotoria junto à proteção do idoso, vai buscar junto aos órgãos que regulamentam essas atividades a responsabilização, o afastamento, tudo que nós já vamos ver daqui a pouco no caso da fiscalização das entidades de atendimento. Muito bem, o Estatuto da Pessoa Idosa continua a trabalhar especificamente com alguns direitos individuais de cunho fundamental. Avançando um pouco mais agora, vamos falar diretamente, por exemplo, do caso dos direitos relacionados à locomoção, à circulação, aos transportes, que é próprio da pessoa idosa. Ou seja, a pessoa idosa hoje também tem direito a se locomover, a ter circularidade e assim poder participar ativamente da vida social. O Estatuto da Pessoa Idosa passa a regulamentar esses direitos e estabelecer algumas prerrogativas, na verdade, ao que se denomina de benefício. Então, vamos lá. O direito ao transporte público e gratuito está assegurado aos maiores de 65 anos. Contudo, é preciso determinar algumas circunstâncias que vão relativizar o acesso ao transporte. O transporte público, coletivo, urbano e semiurbano, a partir dos 65 anos, não há uma outra condição. A gratuidade é assegurada. Porém, quando se tratar de transporte interestadual, já muda. Eu preciso associar não só a idade, mas também algumas condições. A condição econômica, financeira da pessoa idosa. Não fosse isso, por mais que não esteja expressamente descrito no Estatuto da Pessoa Idosa,
as pessoas com idade entre 60 e 65 anos também poderão fazer jus ao transporte coletivo público de forma gratuita. Porém, isto vai depender de uma regulamentação específica pelo município, pelo Estado ou Distrito Federal. Vamos ver, então, o que diz o Estatuto da Pessoa Idosa. O artigo 39 da Lei 10.741 de 2003 expressa especificamente do exercício do direito ao transporte, estabelecendo acessibilidade, seja através da gratuidade, seja através da reserva de assentos, seja através da regulamentação, inclusive com descontos, para aqueles que ultrapassarem o número que existe de obrigatório, que deve existir em cada um dos coletivos, dos aparelhos, dos equipamentos a serem utilizados para essa finalidade. Diz o artigo 39 da Lei 7.741. Os maiores de 65 anos, aos maiores, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, como já havíamos falado, exceto caso exista um serviço seletivo especial. Aí fica de acordo com a regulamentação desse exercício especial e não é contemplado, então, por esta forma que é estabelecida para o transporte coletivo, ou seja, que eles possam usar paralelamente serviços regulares. Se há um serviço regular e existem outros seletivos especiais, eles ficam contemplados nos serviços regulares. Mas, venham advertir, se caso não exista regularidade do transporte coletivo público urbano e semiurbano, ainda assim, passa então a ser possível, nos transportes especiais e seletivos, a possibilidade da gratuidade aos maiores de 65. Então, lá no início, eu dizia, o Estatuto da Pessoa Idosa tem como sujeito de direito as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A pessoa idosa, normativamente, é considerada aquela que possui idade igual ou superior a 60 anos. Contudo, não exercem esse direito na sua plenitude, a não ser quando são maiores de 65. Então, volto a repetir, para a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, os maiores de 65 anos. Porém, quem tem 60 até 65 anos também poderá ser contemplado com políticas públicas, com regulamentações específicas acerca da gratuidade do transporte coletivo público, urbano e semiurbano. Mas o Estatuto da Pessoa Idosa só assegura expressamente, de forma direta, aos maiores de 65 anos. Para ter acesso à gratuidade, há uma única condição, a apresentação de um documento que demonstra a idade. É o que diz o parágrafo 1º. O acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova da sua idade. Então, se ele fizer prova da sua idade mediante documento e for impedido de ter acesso ao transporte coletivo, seja porque não parou o ônibus, seja porque ele não foi permitido entrar, seja porque outra pessoa está ocupando o assento reservado ao idoso, tudo isso caracteriza infração, quando não crime, nas hipóteses em causar danos ou sofrimento ao idoso, pode se caracterizar crime contra a pessoa idosa, como nós vamos ver daqui a pouco lá para frente. No parágrafo 2º diz, nos veículos de transporte coletivo de que trata esse artigo, serão reservados 10%. 10% do assento, onde deverá consignar-se lá uma advertência que são destinados preferencialmente para a pessoa idosa. Então, diz lá, esses assentos que são estabelecidos para a pessoa idosa devem ser devidamente identificados pela placa. Na placa tem que estar escrito, reservado preferencialmente para idosos. Caso não haja demanda, caso seja possível ser vendido esses assentos, no caso do transporte interestadual, como vamos ver daqui para frente, só será permitido depois de esgotado determinados prazos. Ou seja,
existe essa regulamentação no Estatuto da Pessoa Idosa, mas, de outro lado, existem alguns decretos que determinam, por exemplo, a emissão de passagens, como nós vamos ver agora no transporte interestadual. Parágrafo 3º. Como eu já advertia, as pessoas entre 60 e 65 anos podem ser contempladas por políticas que favoreçam a gratuidade dos transportes. Diz lá, a critério da legislação local. E por que isso foi feito? Porque é sabido, num pacto federativo, as pessoas de direito público interno não podem, os entes jurídicos de direito público interno, não podem onerar uns aos outros. Por isso, deixou-se para que cada legislação local, municipal, distrital ou estadual, regulamentasse as condições do exercício da gratuidade, como diz o parágrafo 3º do artigo 39, no caso dos idosos entre 60 e 65 anos. Volto a repetir, só acima dos 65 anos, maiores de 65 anos, nos transportes públicos coletivos, urbanos e semiurbanos, é que terá gratuidade. E 10% desses assentos devem ser identificados. Muito bem, muda, não é então agora o transporte coletivo urbano, mas agora vai se tratar do transporte coletivo interestadual. No transporte coletivo interestadual, vai se observar o que está escrito, descrito, prescrito no artigo 40 da Lei 10.741 de 2003. E que diz o artigo 40? No caso do transporte coletivo interestadual, é preciso que se reserve 2 vagas. 2 vagas gratuitas. Para além dessas 2 vagas gratuitas, vai ter que se dar desconto de 50%. Mas quais são as condições para o exercício desse direito? É que a pessoa não só seja maior do que 65 anos, mas que ela também tenha uma condição econômica financeira que não possa atender às suas necessidades vitais. E que, objetivamente, foi consignado como critério que ela não tenha, não receba, não possua renda igual, né, a 2 salários mínimos. Então, a renda deve ser igual ou inferior a 2 salários mínimos. Mais 65 anos, são as 2 condições. E, a partir de então, ela tem direito a 2 vagas gratuitas. Mas suponhamos que nesse transporte coletivo interestadual existam mais pessoas idosas interessadas também na gratuidade. Como se vai fazer? Vai ter que se dar mais assentos, reservar 10%? Vai ter que se estabelecer mais vagas? Não. A partir dessas 2 vagas que forem ocupadas, a partir de então, a pessoa idosa que também procurar o transporte coletivo interestadual terá direito a um desconto de, no mínimo, 50%. Então, o desconto de 50% no mínimo no valor da passagem, ela deve ser destinado nos casos que excederem as vagas gratuitas, combinando as 2 condições, que a pessoa seja maior de 65 anos e que possua uma renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Vamos agora à segunda pergunta dos estudantes. Olá, meu nome é Nicolas da Costa e minha dúvida é: a pessoa idosa goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria? Nicolas, a sua pergunta é importante. Nós, com ela, vamos já passar para uma outra análise, que é a análise do direito individual à habitação, que também foi regulamentado pelo Estatuto da Pessoa Idosa. E, por esta regulamentação, a pessoa idosa passa a ter algumas prerrogativas, algumas prioridades. Como dizia lá no início do Estatuto da Pessoa Idosa, ela tem que ter, por todos os meios e facilidades, oportunidades, a plenitude da efetivação de seus direitos fundamentais. Dentre eles, a da habitação. A pessoa idosa tem direito à habitação digna, à habitação própria,
que ele possa residir com a sua família, não residindo com a sua família, que ele possa residir sozinho e, com isso, ele tenha condições de sobreviver por seus meios próprios, desta forma integrada à sociedade. Por isso, volto a repetir, o atendimento asilar, ele é superveniente, ele é complementar, ele é subsidiário. Ele deve ter e poder exercer a sua convivência familiar e comunitária. E, para tanto, ele precisa de uma estrutura, e essa estrutura apta, essa estrutura ideal, é a moradia própria. O idoso tem direito a benefícios, a prioridade na aquisição de imóveis para moradia própria. E é por isso, para compatibilizar o exercício desse direito, toda forma, por exemplo, de financiamento deverá levar em consideração as suas condições ou a sua condição econômico-financeira. Não fosse isso, para que ele possa exercer o direito à prioridade na aquisição da casa própria, ele tem que ter reservado 3% das unidades habitacionais residenciais. Então, sempre que houver um investimento na construção de unidades habitacionais residenciais com recursos públicos ou financiados por recurso público, o idoso tem direito a uma reserva do percentual de 3% dessas unidades básicas, unidades habitacionais de referência. Não fosse isso, também complementado por uma lei posterior ao Estatuto da Pessoa Idosa, foi definido a pessoa idosa que ela terá preferência em adquirir unidades habitacionais de referência no pavimento térreo. E por que isso? Por causa da locomoção, da facilidade de acesso. Mas isso não pode ficar embaraçado. Por exemplo, uma vez adquirida a unidade habitacional de referência, o idoso deve se locomover por toda esta construção de forma facilitada. Por isso que a acessibilidade precisa ficar assegurada também nas instalações das unidades habitacionais residenciais. Por quê? O idoso pode morar no pavimento térreo, mas ser colocado, por exemplo, na cobertura ou no andar mais alto, a área de lazer, a área de convivência. Por exemplo, também a correspondência, carteiro, as caixas, os escaninhos, as cobranças sindicais, o próprio síndico pode estabelecer a forma de acessibilidade às contas do condomínio em locais, em editais que demandam o deslocamento por andares. Por isso, não pode ser reduzida, não pode ser flexibilizada esta garantia fundamental ao idoso, que é de ter 3% da destinação das unidades habitacionais residenciais, e não fosse só esses 3%, ele também tem preferência, prioridade nas unidades habitacionais residenciais localizadas no pavimento térreo. Vamos ver o que diz o Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa regulamenta o direito à moradia digna, à habitação. Diz lá o artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna. Não fosse isso, ele deve ter a moradia digna e própria. E onde? Com quem? Com a sua família de origem ou uma família substituta. O idoso também pode ser inserido pelos seus laços parentais em outros núcleos familiares. Muito bem, ele também tem o direito de morar só, desacompanhado, desde que ele possa e consiga ter uma atividade social, de se locomover, de estabelecer suas convivências comunitárias, poder se deslocar, ir até o banco, ele poder fazer suas compras e assim por diante. Então, é possível que ele possa morar sozinho. Bom, o direito à habitação também demanda uma assistência integral. Por isso que, se ele estiver numa entidade de longa permanência, a entidade de longa permanência também vai ter que assegurar a ele
esta possibilidade de relacionamento à vida social. Diz lá o parágrafo 1º, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência ou instituição de longa permanência, que pode se dar por aquelas modalidades que são protetivas, o abrigo temporário ou o abrigo por longa permanência, será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar. Ora, a noção é essa, é que a habitação sirva como instrumento de reintegração, manutenção da convivência familiar e comunitária. Por isso que será uma exceção o abrigamento, o acolhimento, o abrigo por longa permanência da pessoa idosa. Ela pode, então, poder permanecer na sua família, em casa-lar, se não for caso de abandono ou de carência, no caso de falta de recursos financeiros, então ele será encaminhado nessas situações para essas entidades de longa permanência. Parágrafo 2º do artigo 37, que regulamenta o direito à habitação. As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a estabelecer padrões de habitação compatíveis. Compatíveis com o quê? Com as necessidades vitais básicas das pessoas em envelhecimento. Sendo assim, elas devem ter e prover alimentos regulares, medicação, administração dos medicamentos, não é? As normas sanitárias que sejam condizentes, porque tudo isso corresponde à dimensão existencial do direito à habitação. No artigo 38 fala dos programas habitacionais, especificamente a pergunta que o Nicolas fez. Ou seja, nesses casos que pode ter um programa habitacional para aquisição da casa própria, o idoso tem prioridade? Ele tem prioridade. Ele tem prioridade na aquisição. Mas como é que isso deve ser efetivado? Retirando todos os obstáculos, seja desde o financiamento até a parte estrutural. Diz o artigo 38, nos programas habitacionais públicos ou que são subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição do imóvel. E para que isso seja possível, para a aquisição do imóvel para a moradia própria, não é de terceiros, mas pode ser juntamente com a sua família, ele deve ter a reserva de 3%, inciso 1 do artigo 38. E esses 3% das unidades habitacionais residenciais que são destinadas especificamente ao idoso. E essa implementação de equipamentos urbanos para acessibilidade, facilidade no estacionamento, facilidade para que se possa ir a parques e logradouros públicos. Então, o equipamento público que reveste toda a cidade deve ser transmutado para facilitar o acesso do idoso. E a eliminação e a acessibilidade do idoso perpassa pela eliminação das barreiras arquitetônicas e urbanísticas. É o que diz o inciso 3º do artigo 38. Ou seja, para a garantia da acessibilidade do idoso, eu vou ter que não só afastar os obstáculos, mas também estabelecer outros equipamentos adequados à condição de envelhecimento. O inciso 4º diz que nesses critérios que vão ser estabelecidos os financiamentos para a aquisição das unidades referenciais habitacionais destinadas ao idoso, eu vou ter que levar em consideração critérios de financiamento compatíveis. Esses critérios de financiamento são compatíveis ao quê? Aos rendimentos da aposentadoria e da pensão da pessoa idosa. E a Lei 12.419 de 2011 complementa o artigo 38, fazendo inserir no Estatuto da Pessoa Idosa o parágrafo único que fala sobre a preferência que deve ter na aquisição de unidades referenciais o idoso, ou seja, o idoso preferencialmente deverá e poderá, se assim o quiser, adquirir todas as unidades, a unidade de referência, a unidade residencial situada no pavimento térreo. Então, as unidades habitacionais residenciais preferencialmente serão destinadas ao idoso, aquelas que estiverem no pavimento térreo. Muito bem, vamos continuar e agora vamos passar a tratar de uma outra matéria relativa à condição de envelhecimento, que são as medidas protetivas. As medidas protetivas levam em consideração alguns pressupostos. As medidas de proteção, em primeiro plano, elas devem ser um cuidado de todos nós
para com a pessoa idosa. É por isso que existem 3 situações, 3 pressupostos lógicos que autorizam a adoção de medidas de proteção. As medidas de proteção estão autorizadas em 3 casos. Primeiro deles, quando houver omissão, falta da família. Segunda situação, quando houver a omissão, a falta, o abandono pela sociedade ou pelo Estado. Terceira situação, quando, em razão da condição humana peculiar de envelhecimento, o idoso se encontrar numa situação de vulnerabilidade. Então, nós temos 3 situações que autorizam a intervenção administrativa e judicial na determinação do cumprimento de medidas protetivas. Primeira dela, em razão de ação, omissão ou a falta de familiares ou do curador. A segunda situação, quando, por falta, ausência de ações da sociedade e do Estado. E na terceira, em razão da condição pessoal do idoso. Essas são as 3 situações em que o idoso será contemplado pela aplicação, pela utilização de medidas protetivas. Para tanto, o Estatuto da Pessoa Idosa regulamenta essas medidas protetivas. O Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei 10.741 de 2003, passa a cuidar das medidas de proteção, fazendo uma advertência genérica que é dever de todos evitar qualquer tipo de ameaça ou violência à pessoa idosa, e todos que tiverem conhecimento em razão de testemunharem, em razão do exercício de qualquer profissão, deverão comunicar isso às autoridades públicas, invariavelmente às autoridades sanitárias, ao Ministério Público, à autoridade policial e aos conselhos. As medidas de proteção passam a ser especificadas no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, as medidas de proteção passam a ser chamadas de medidas específicas de proteção. E nessas medidas específicas de proteção, elas vão desde o termo de responsabilidade, a entrega da pessoa idosa ao familiar ou curador, ao seu responsável legal, até o abrigo permanente da pessoa idosa. Estas medidas protetivas, elas têm linha, elas têm orientação teórica e pragmática com a proteção da pessoa idosa, com a proteção integral da pessoa idosa. Isso que foi dito lá nos primeiros artigos da Lei 10.741, dos quais nós devemos lembrar que há absoluta prioridade no atendimento do idoso e que se trata de uma proteção integral e, por isso, eram estabelecidas garantias de prioridade. O idoso, em razão dessas 3 situações que ele possa se encontrar, poderá ser contemplado pela medida protetiva, por medidas específicas de proteção que são previstas na Lei de Regência, o Estatuto da Pessoa Idosa, e tem a ver com a salvaguarda da pessoa idosa contra todo tipo de ameaça ou violência. Portanto, a pessoa idosa pode ser encaminhada, entregue, mediante termo de responsabilidade para os seus familiares e curador. Essa é uma das medidas. A outra medida, dentre essas elencadas no Estatuto da Pessoa Idosa, ela deve e pode receber encaminhamento para tratamento à sua saúde, a tratamento toxicológico de drogas lícitas e ilícitas, inclusive o familiar, o parente que reside com a pessoa idosa e que sofra, por exemplo, tenha sofrimento psíquico, físico, social, em razão do uso abusivo de substâncias entorpecentes. Então, vejam, a ideia de proteção integral é não só resgatar o idoso na sua saúde, mas também as pessoas que convivem com o idoso, com a pessoa idosa, podem ser contempladas, essas pessoas, por políticas sociais.
E essas medidas são medidas de proteção da pessoa idosa. Então, eu posso encaminhar administrativamente ou judicialmente a pessoa a um tratamento toxicológico, a um tratamento químico-terápico, em razão dela conviver com a pessoa idosa e causar sofrimento à pessoa idosa pelo uso abusivo de substâncias entorpecentes. Não é simplesmente o caso de afastar a pessoa que se utiliza de drogas lícitas ou ilícitas da convivência da pessoa idosa, porque isso pode causar um mal maior, um sofrimento maior à pessoa idosa. Pelo contrário, é tentar dedicar à pessoa que acompanha o idoso e que convive com o idoso um tratamento para resgatar a saúde familiar, a convivência familiar e comunitária. É uma outra abordagem. Então, dentre as medidas específicas de proteção, além de eu poder tratar da pessoa idosa, fazer os encaminhamentos, requisitar tratamentos, orientação, apoio temporários, uma outra medida específica de proteção, logo abaixo ao encaminhamento, à entrega do idoso à família, né? É o apoio, é a orientação temporária, é o acompanhamento através da rede de proteção, e isso tudo também pode se estender à pessoa que convive com a pessoa idosa, com o idoso. Então, na forma de rede de proteção, nós passamos a delimitar toda a intervenção comunitária da pessoa idosa e o ciclo familiar. Dentro desses ambientes, dentro dessas espacialidades públicas, a família, a comunidade, a pessoa idosa vai ser atendida por essas medidas específicas de proteção. E detalhe, como nós já vamos ver daqui a pouco no Estatuto da Pessoa Idosa, podem ser adotadas administrativamente e judicialmente, porque o Ministério Público, assim como a Defensoria, devem intervir como mediadores sociais e verificar que a família pode ser suportada, pode ser sustentada também através de intervenções administrativas que protejam a unidade familiar. Vamos, então, a partir desse momento, ouvir mais uma indagação dos estudantes. Olá, professor. Meu nome é Henrique Silveira. Minha pergunta é: no sistema de transporte coletivo interestadual, como funciona a gratuidade e os descontos assegurados à pessoa idosa? Henrique, obrigado pela pergunta. Tratamos aqui dessa matéria, uma matéria que não é tão simples, é uma matéria complexa, porque ela está condicionada a 2 fatores, né? O transporte interestadual, coletivo interestadual, ele é destinado à gratuidade às pessoas com mais de 65 anos, mas que tenham renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, são as 2 primeiras condições para que a pessoa idosa tenha acesso à gratuidade. Ponto. Fora isso, como se regulamenta a gratuidade? A gratuidade regulamentada no transporte interestadual através da reserva de 2 assentos. Esses 2 assentos são gratuitos e esses 2 assentos ficam condicionados a essas 2 circunstâncias: ser maior de 65, renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Porém, se a demanda ultrapassar a necessidade de 2 assentos, entra em vigor um outro requisito legal, é que se dê no mínimo desconto de 50%. Então, quando se tem uma demanda, uma procura superior às 2 vagas reservadas à gratuidade, a pessoa idosa com mais de 65 anos e que tem uma renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, terá direito no transporte público interestadual a um desconto de 50%. É assim que se exerce o direito ao transporte, através do benefício da garantia da gratuidade. Não sendo isso, voltando às medidas específicas de proteção, nós temos mais 2 medidas que são medidas de uma intervenção mais drástica. Apesar do caráter protetivo, são medidas que estabelecem um rompimento dos vínculos, por vezes, familiares mais próximos, que é o caso do abrigo de caráter de longa permanência e o abrigo temporário. Ora, um idoso que está sofrendo maus tratos, o idoso que pena por carência econômica,
Um idoso que pena, sofre, tem dano, sofrimento em razão de ação ou omissão da família, de curadores, da própria sociedade ou do Estado, ela pode ter uma determinação administrativa ou judicial de abrigo. Melhor seria chamar de acolhimento, para a ideia de que o idoso, a pessoa idosa, ela possa, dentro dessas entidades, instituições de longa permanência, ou de abrigo, ou mesmo filantrópicas, de assistência, casa-lar, hospital-dia, casa-dia, tudo isso, ela ficar lá pelo tempo necessário, mas de uma forma diferenciada. A abordagem não pode ser uma abordagem comum. Não tem uma ideia de asilo. O atendimento asilar não pode ter a mesma cultura, a mesma lógica, como se era feito antigamente, antes da Constituição da República, antes do Estatuto da Pessoa Idosa. A ideia hoje é que essas entidades e instituições, elas superem a dimensão asilar e passem a ser uma extensão do convívio familiar e comunitário. Essas, por exemplo, são obrigações de todas as entidades que prestam atendimento à pessoa idosa. Toda entidade deve preservar os vínculos familiares e comunitários. Ou seja, no caso da medida específica de proteção, de abrigo à entidade, no caráter de longa permanência, de permanência ou temporário, devem ser assegurados à pessoa idosa o exercício pleno de todos os seus direitos individuais, de todas as suas garantias fundamentais. Enfim, devem ser asseguradas as suas liberdades públicas. Vamos ver, então, o que diz o Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa passa a regulamentar cada uma dessas medidas específicas e prever as condições para a sua determinação administrativa e judicial. Então, o artigo 43 define os pressupostos da intervenção através de medidas específicas de proteção. Como já disse, ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento, em razão da condição pessoal do idoso. As medidas específicas de proteção, de outro lado, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, conforme seja necessário para a proteção integral da pessoa idosa. E, nesse sentido, elas devem atender aos fins sociais pelas quais elas foram previstas legalmente e devem atender muito mais a pessoa idosa na sua dimensão de envelhecimento. Por isso é importantíssima a manutenção dos vínculos familiares e comunitários. Diz o artigo 45 da Lei 10.741 de 2003, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a pedido do Ministério Público ou de legitimados, poderão, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, determinar, por isso eu disse administrativamente ou judicialmente, através do Ministério Público administrativamente, e através do Ministério Público provocando o Poder Judiciário com a tutela judicial, judicialmente, determinar o cumprimento de medidas específicas de proteção. É o que nós vamos tratar na próxima aula. Até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.